Graça e paz. Eu queria falar um pouquinho sobre 1 Coríntios 1, do 10 ao 17, né? Eu vou estar lendo somente o versículo 10, tá? Que fala assim. Esse versículo, ele tem um título antes dele, que fala as dissensões na igreja de Corinto. A igreja de Corinto, hoje nós trazendo para os nossos dias, né? Porque fica sendo uma carta que hoje a gente vê que ela é universal, né? Ela foi para o tempo de Coríntios, mas hoje é para o tempo de hoje, né? Então, trazendo para o dia de hoje, para o tempo de hoje, tá? É o que eu quero falar aqui nesse momento. Então, vamos lá. 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejas inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, né? Aqui, o que eu quero dizer sobre esse versículo aqui? A igreja não estava falando a mesma coisa. Cada um estava falando uma coisa, né? Tinha uma divisão naquela igreja. Tinha uma confusão. Uns achavam que era de fulano, outros de ciclano, outros de beltrano, né? Trazendo para os dias de hoje. Então, o que aconteceu? Paulo, ele escreveu essa carta para corrigir a igreja de Coríntios. E quando nós lemos ela hoje, ela é para nos corrigir também, certo? Então, o que eu quero chamar a atenção para esse versículo aqui? Que os irmãos, que a igreja hoje, ela tem que estar, vamos dizer bem no popular, esperta, né? E desperta. Por quê? Às vezes, um ministério grande está sempre falando a mesma coisa. Eles estão sempre em concordância. Uma igreja de um ministério fala a mesma coisa do que a outra igreja do mesmo ministério, mas todos estão concordando com a mesma coisa errada. Aqui fala que Crói, né, era uma casa, a casa de Crói tinha reuniões e dali foi falado o que estava acontecendo com aquele pessoal de Coríntios, os erros que estavam sendo cometidos, né? Crói, nessa casa era uma igreja em casa, né? Então, assim, Crói, ele chegou até Paulo, que era a pessoa responsável, o apóstolo responsável, para estar falando sobre aquilo que estava acontecendo, né? Então, ele fez certo de falar, né? E o que eu quero trazer hoje aqui para a igreja hoje, atual, né? Que nem tudo que se fala em grandes ministérios são coisas que estão corretas, né? Então, eu queria deixar para os irmãos nesse curto vídeo, né, improvisado aqui, o seguinte, que nós devemos hoje fazer como os irmãos de Bereia, como os bereanos. Nós temos que buscar, né, na palavra de Deus aquilo que está correto. E diante disso, irmãos, eu queria deixar para os irmãos o seguinte, que o Espírito de Deus, ele habita em nós. E se nós temos o Espírito de Deus, ele nos revela toda a verdade, né? Então, às vezes a pessoa está pregando a palavra, está falando a mesma coisa em 100 igrejas do mesmo ministério, mas não está falando aquilo que está correto, certo? Então, nós temos que pedir ao Senhor para nos dar discernimento de espírito nesses últimos dias.
E o discernimento de espírito, irmãos, vem no ter comunhão com o Senhor. E a comunhão do Senhor não é somente em ler a palavra, é em estar com o Senhor, buscando o Senhor através do Espírito Santo. Amém? Hoje eu queria deixar essa pequena porção para despertar os irmãos, né? A estar fazendo como os crentes de Bereia, buscando a palavra e não acreditando, porque o ministério é grande, porque tem várias igrejas, porque todos estão falando a mesma coisa, que todas essas coisas estão corretas diante de Deus, porque a igreja de Corinto não estava correta, ela estava sendo corrigida. E para falar a mesma coisa, não quer dizer que o ministério está certo, né? Quer dizer que se ele estiver errado e todas as igrejas falando errado, quantos que não vão estar enganados, né? Graça e paz, que Deus abençoe a vida dos irmãos, que eu possa ter acrescentado alguma coisa, em nome de Jesus. Amém?